Pessoal, eu comecei lá no parte 1, acabou a memória do meu celular. Meu celular é dos antigos ainda, gente. Tô falando aqui sobre os alunos, é porque eu também vivo essa realidade. Então, eu tava dizendo, né? O salário é importante pro professor? Porque o professor... Tava até dizendo que esses dias eu tô com dor de dente, né? Agora, por causa da pandemia, a gente tá evitando ir pro médico. Mas quando eu tô no trabalho, eu também evito. Por quê? Porque eu não gosto de faltar, gente. Eu sei que quem tá na frente, seja de uma empresa, como eu já trabalhei 8 anos em empresa, né? Ou escola, enfim. Quem tá na frente ali tem uma rotina própria. Quando um professor, um profissional falta, né? A rotina da empresa toda ali é prejudicada. Então eu particularmente não gosto de faltar. Talvez você precise de um dentista, você precisa ter repouso depois. Então, às vezes eu não vou, né? Enfim, isso é um problema meu, isso é um problema que eu não deveria ter, é outra situação, né? Mas, só para dizer, o salário é importante, mas existem várias outras situações que vão deixar o professor motivado, né? Então eu conclamo aqui a classe de professores ou políticos que dizem defender a classe dos professores. Precisamos de um estatuto do professor, é urgente, né? Precisamos de um estatuto do professor para garantir direitos, né? Que não seja só o salário. Desde que eu entrei no curso de licenciatura em 2010, todas as greves que eu tenho visto geralmente são por causa de salário, gente. E isso, assim, eu acho que é muito aquém do que é a educação e do que nós representamos na educação, né? O que seria da educação sem o professor, né? O que seria da sociedade sem o professor. Então o professor tem que pensar para muito além do salário, né? Ele precisa exigir muito além do que só o salário, né? A estrutura física é importante, mas aí é um buraco que a gente sabe que é bem mais profundo, né? Eu acho que existem outras coisas que a gente pode exigir, né? De leis, por exemplo, teve uma lei que o senador Cristóvão Buarque colocou, que aqueles pais que eram mais ausentes da escola tivessem a obrigação de ir pelo menos de 2 em 2 meses na escola, ou eles teriam seus direitos eleitorais cassados, né? E a mesma penalidade para quem não vai votar teria aqueles pais que acham que não é obrigação deles acompanhar o filho na escola. Isso é uma coisa, né? Mas pode sentar na mesa professores e pais daqueles alunos aqueles pais que acompanham os filhos, têm interesse pela educação, vamos sentar junto e pensar o que a gente necessita, né? Às vezes a gente acha, tem um aluno que atrapalha o bom andamento da escola, da sala de aula, tem que expulsar esse aluno. Hoje a gente sabe que não pode expulsar mais, mas será que tem outros meios? Tem uma escola em São Paulo que o aluno vai organizar a biblioteca, vai cuidar da horta, quando ele está atrapalhando o andamento das aulas, né? Enfim, eu acho que precisa a gente pensar para além. Vamos lá, pessoal, que a gente tem que terminar aqui, Então, aqui no município que eu trabalho, existem os grupos de trabalho dos professores a partir dos distritos, né? Cada distrito aqui propõe metodologia de aula para uma turma. Então, um distrito trabalha com 6º ano, outro distrito trabalha com 7º, outro com 8º, outro com 9º, né? Então, a minha proposta é para usar essa mesma metodologia dos grupos de trabalho, né? Para agora trabalhar à distância, né? Então, um grupo poderia ficar com podcast, explicando o conteúdo do livro, né? E aí o podcast é leve, então mesmo uma internet não muito boa,
ou de dados, ou via rádio, como é aqui na nossa localidade, um podcast é possível ouvir. E os alunos vão acompanhando na página do livro. Então, o professor incentiva o aluno a olhar a imagem, enfim, né? Todas as ferramentas que tem no livro, né? Outro grupo, né, distrital, poderia ficar responsável para tirar dúvidas. Não é todos os alunos que têm dúvida, mas aqueles que se proporem a perguntar, a participar, né, via chats, enfim. Eu acho que seria possível, né? Claro que precisa pensar mais a partir de dados de quantitativo, enfim. Mas são proposições genéricas, como eu disse, né? Tirar dúvidas e acompanhar o desenvolvimento de cada aluno, né? A partir do momento que o aluno está dando feedback para você com perguntas, com exemplos do que eles acham que entenderam, esse grupo distrital ia dar devolutiva. É um grupo de comunicação mesmo, né? Seria o serviço de atendimento ao usuário, né? Um exemplo. Outro iria só criar atividades e avaliações online, tá? E dar devolutivo para professores, pais e alunos, né? Então, cria avaliação, pega os resultados, se for necessário, coloca em planilha, em gráfico, né? E vai mostrando para os pais e professores, para eles irem pensando o que precisa melhorar, se está bom. Os pais precisam acompanhar mais o filho, incentivar mais, o professor precisa melhorar na metodologia, enfim. Eu acho que daria bem certo isso. É claro que são várias turmas, né? Mas aí tem que pensar na dinâmica, como isso seria, se dentro do distrito dá para dividir mais professores, enfim, se a prefeitura poderia colocar mais profissionais. São exemplos, tá, pessoal? Estou falando aleatórios aqui, tá? E um outro para criar projetos, né? Criar projetos para que o aluno consiga envolver a família. Então, algo que seja mais simbólico para o aluno, né? Não só do livro, mas seja algo mais simbólico. Então, por exemplo, aqui eu fiz um trabalho para as crianças fazerem uma história em quadrinho com fotos deles com a família combatendo a dengue no quintal, né? E foi super legal, assim, bem legal. Então, pode ser feito algum momento de lazer com a família, leitura de livros, enfim. Essas coisas são mais simbólicas para o aluno, né? Que vai criar experiências para ele boas, de aprendizagem, né? Aí também ele vai estar trabalhando a questão socioemocionais, enfim. Continuando, pessoal. Outro tópico aqui já, né? O monitoramento mensal da participação e motivação dos alunos, dos pais e dos professores. Monitorar como é que está a motivação desses personagens. Isso pode ser através de reuniões, né, online, ou questionários online também, tá? Então, pessoal, isso seriam sugestões genéricas, como eu falei, que precisam ser melhor desenvolvidas, né? Eu não tive essa preocupação, porque estou lançando aqui, né? Se por acaso isso virar o curso que a gente está pensando, a gente pode trabalhar um pouco mais alguma coisa, trabalhar com alguns slides, mas mesmo assim gastaria um tempo um pouquinho maior, né? E para destrinchar, talvez até seria necessário uma equipe, né? Eu acredito que isso ia aumentar a segurança na eficácia das aulas, né? Aulas remotas ou aulas monitoradas, tá? Sobre os alunos que não possuem internet ou celular, eu acredito que eles devem ser entrevistados também para ver se eles têm outros meios digitais, né? Sei lá, algo que pegue um pendrive, aqueles radinhos que pegue pendrive com áudio, né? Porque daí os podcasts podem ser entregues para eles através da escola, né? Ou eles buscaram na escola um pendrive. Aí talvez a prefeitura tivesse que fazer esse investimento de alguns pendrives, né? Que mais? Ou um rádiozinho, né? Daí a prefeitura também, a prefeitura ou o estado poderia lançar a mão aí de ter um tempo em rádios, né? Assim como tem a Voz do Brasil obrigatória,
em várias rádios, em todas as rádios, eu tenho um momento obrigatório em cada rádio. Em cada rádio passava uma turma, né? Uma aula para aquela turma, para aquele nível. É algo a ser pensado também, né? Se não tiver nenhum desses, né? Não tiver como colocar no radinho, na televisão, pendrive, não der para usar o pendrive, nenhum rádio, né? Eu acho que o rádio é bem acessível se tiver a ação né, do município, do estado. Aí a alternativa é talvez criar um outro grupo de trabalho só para pensar na situação das crianças e jovens que não têm essas tecnologias, né? Talvez deva ter alguma visita na casa dessas crianças, claro, respeitando a questão da distância, máscara, enfim, só conversar, ver como é que é, né? Para entregar lá entregar impressos, uma apostila que acompanha o livro, não sei, né? Enfim, são essas, tá, pessoal? São essas as propostas. Eu gostaria muito de encontrar pessoas que quisessem dialogar sobre esse assunto. Eu tenho pesquisado, tentado acompanhar, só vejo, eu tô falando a nível nacional, tá, gente? Eu sempre tenho conversado assim, pensando a nível nacional. Eu sou novo aqui no município, então não tem esse espaço para levar a cabo discussões como essa, né? Eu sempre estou lançando essas ideias em todos os espaços que eu vou e que eu tenho a oportunidade de falar, mas aprofundar elas eu não tenho espaço ainda, né? Então eu tenho pensado a nível nacional, né? Seja em qualquer lugar, eu acho que a gente pode conversar sobre esse assunto, tá? É isso. Obrigado. O primeiro vídeo foi legal, que continuou aqui no mesmo lugar, né? E esse agora é só áudio, mas eu espero que te ajude a refletir. Se quiser comentar, né? Tem lá o nosso, para quem está ouvindo no podcast, tem o nosso canal lá no YouTube, tá? Essa é a parte 2, a parte 1 eu fiz só vídeo, não fiz o podcast ainda. Então dá um pulinho lá, tá? Você entrar aí na página do podcast, você vai ver que tem o link lá para a página do YouTube, também tem no Facebook, ok? Um abraço, tudo de bom, fique em casa, não esqueça de higienizar os produtos que vêm da cidade, né? De tomar todos os cuidados ao entrar na sua casa, tirar a sandália, se puder colocar um pano molhado com água sanitária, passe água sanitária com água em tudo que chega na sua casa, nas sacolas, enfim. Infelizmente temos que tomar esse cuidado enorme, gente. Esse vírus é menor do que um grão de poeira. Ele pode estar em qualquer lugar, em qualquer pedacinho de superfície. Por isso nós não podemos estar colocando a mão na boca nem nos olhos sem lavar a mão antes, tá? Um abraço, pessoal. Tudo de bom.